Você sabia que essa Copa do Mundo será o primeiro mundial sediado no continente africano? A Copa do Mundo de 2010 na África do Sul terá todos os campeões mundiais, algo que não ocorreu na edição da Alemanha, sendo assim o pentacampeão Brasil, a tetracampeã Itália, a tricampeã Alemanha, os bicampeões Argentina e Uruguai, e ainda os campeões França e Inglaterra participarão desta Copa. A última vez que isto ocorreu foi em 2002, quando todos os vencedores do Mundial estavam presentes. Pela primeira vez na história das Copas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte vão competir simultaneamente. Pela primeira vez também, duas seleções da Oceania disputam a mesma Copa. É o caso da Austrália, que disputou a vaga pelo continente asiático, e a Nova Zelândia. Essa também será a primeira Copa do Mundo a ter 6 seleções do continente africano. Será que alguma delas vai surpreender nessa Copa do Mundo e derrubar outras seleções favoritas? Quando o período da Copa vai chegando, tudo começa a girar em torno do maior evento do mundo relacionado ao futebol. Mas afinal, quais foram os fatores que fizeram com que um jogo criado na Inglaterra se tornasse tão popular no Brasil? Esse é um tema explorado até em teses de doutorado. Curiosos afirmam que existem pontos que fazem do futebol um esporte especial para nós brasileiros. Em 1934, pela primeira vez, um atleta negro foi convocado para jogar uma Copa do Mundo. Esta permissão da elite, que até então mantinha negros longe dos gramados oficiais, nasce de uma mudança de mentalidade com relação à formação cultural do povo brasileiro. A mistura de raças passa a ser vista não mais como um problema e um fardo, mas sim como uma vantagem. É em 1938 que se enraiza no país o sentimento de que o brasileiro joga futebol de uma maneira diferente. Acredita-se que o Brasil tem ginga, tem um futebol malandro, que valoriza o drible e que o diferencia de todos os outros países. Por esses e muitos outros motivos desconhecidos pela maioria, o futebol é lazer, cultura, profissão e, de quebra, movimenta a economia. Nenhum outro esporte mobiliza os brasileiros tanto quanto o futebol, já oficializado como paixão nacional. Este envolvimento sempre instigou o professor de futsal Marcelo Rabelo a fazer desse esporte a sua meta de vida. Nesse período pré-Copa, o comportamento de crianças e jovens muda. Para milhares deles, essa será a primeira oportunidade de viver esse momento. Até no comportamento de colecionadores, né? Está uma febre a coleção de figurinhas, e aí eles começam a ter a noção de que está vindo um torneio importante. Muitos vão ver a primeira Copa, né? Porque pela idade não tiveram a oportunidade de presenciar e de vivenciar a Copa anterior. E é bem legal, assim, muda o humor, as aulas ficam mais emocionantes, né, mais vibrantes, muda sim. Fora o horário das aulas de futsal, Marcelo garante que a paixão pela bola preenche boa parte do dia das crianças. A vontade é grande em fazer algo que estabeleça um contato maior. A mídia, para o professor, ajuda nesse processo de encantamento. O brasileiro tem a cultura de jogar futebol, né? Tanto em época de Copa, época de Campeonato Brasileiro. Então tem sempre alguma coisa acontecendo na mídia com relação ao futebol. É claro que alguns setores da mídia dão mais importância à Copa do Mundo por ser um torneio mundial, né? Intercontinental. Agora, tem sempre alguma coisa acontecendo. E o estadual tem o seu apelo, o Campeonato Brasileiro tem o seu apelo. Então acho que com relação ao brasileiro, o futebol já está inserido aí no contexto, é tranquilo. É visível a mudança de comportamento das crianças que praticam futebol. Para Pedro Braga, de 10 anos, a vontade de jogar mais e melhor se deve também à Copa. Quando a gente vê a Copa, a gente aprende muita coisa, né? Aí dá mais vontade de jogar. Já para Bruno Alves, também com 10 anos, os favoritos para a Copa já estão escolhidos. Ele indica quem vai fazer diferença nos gramados da África do Sul. O time está melhor do que há 4 anos atrás, na outra Copa. O Kaká, né? Porque ele dá os passes precisos para o Daniel Alves fazer o gol, ele é o que resolve ali. Praticar esse esporte incentiva muitas crianças e jovens a seguir uma carreira profissional. No caso de Bruno, a vontade é grande para que esse sonho se realize.
Algum dia eu posso ser jogador de futebol e eu vejo que agora eu tô na Copa e eu cada dia melhoro mais. Marcelo Rabelo dá uma prévia do que acha a respeito da Copa de 2014 no Brasil, assunto que já movimenta os bastidores de quem pratica o esporte. A ansiedade é grande em ver um evento nesse porte ao alcance de todos. A gente tem aqui a Granja Comari, né? Infelizmente a seleção principal vai estar treinando lá no Rio, né, na Barra, mas continua aqui as categorias de base. Por exemplo, hoje nós temos a Sub-15 treinando, tem um treinamento de árbitro também acontecendo, então Teresópolis está sempre participando de uma maneira não popular, né, do futebol do Brasil. E em 2014 eu acredito que venha para cá alguma seleção ficar aqui hospedada, então vai mexer com a cidade com certeza. Mais voltado para o presente, um assunto que deu o que falar em Teresópolis foi a troca da base de treino da seleção principal do Brasil. Para Marcelo, essa é uma questão que deveria ter sido mais discutida. Com relação à saída da seleção, acho que veio acontecendo durante alguns governos o desprezo do que a gente tinha na mão, que agora a gente perdeu. A gente tinha a seleção, a mídia mundial vinha para cá, a gente não soube, com o passar do tempo, aproveitar isso e fazer com que isso fosse mais, na verdade, mais bem aproveitado. Agora foi uma perda e não volta mais. Marcelo, que já foi jogador auxiliar em treinos oficiais da seleção, relembra com saudade dos grandes jogadores que já pisaram no gramado da CBF, conhecido internacionalmente. E agora vamos ficar nas seleções femininas, na seleção de base. É um apelo? É, mas não é como você ter um Kaká, a época de Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Rivaldo, Roberto Carlos, toda aquela época, a geração do Filipão. Então tem muita história nesses campos aqui que infelizmente não foi bem aproveitado. As especulações sobre quem leva a taça nessa Copa geram apostas em todo o mundo. O futebol mudou, o preparo é diferente, o porte e o ritmo estão reformulados. O futebol arte deu lugar ao futebol de resultado. Pela sua experiência, Marcelo já esboça um possível finalista para essa Copa. Gosto muito do futebol arte, né? Todo mundo agora vê o Santos e tal, mas existe um tipo de futebol jogado no mundo que é o futebol de resultado, que é um futebol feio, que quase ninguém gosta de ver e quase ninguém fala, que é o futebol da Itália. Então não é à toa que eles estão próximos de empatar com o Brasil, né? Então eu gosto sim de ver o futebol arte, mas acredito no futebol de resultado, porque hoje o futebol está tão físico que o 1-0 está virando goleada e a Itália é especialista em ganhar de 1-0, em jogos de pênalti, então acredito que a Itália vai chegar à frente. A convocação dos jogadores que vestirão o uniforme canarinho na África do Sul foi anunciada pelo técnico Dunga no último dia 11 de maio. Para Marcelo Rabelo, cada seleção tem a cara do seu treinador. O time do Brasil é a cara do treinador, né? Sim. Na época do Tele era a cara do Tele. O Tele gostava de futebol mais leve, mais de toque. Depois veio a época do Filipão, era um zagueirão, grandão, jogava com 3 zagueiros. Então, hoje nós temos o Dunga, é a cara do Dunga. É marcação, é time fechado, é time brigador. E hoje o futebol pede isso.